paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos chegando com mais uma aula da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, com o tema Servos de Jesus e da Igreja. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para que você possa receber de primeira mão as aulas que a gente sempre está postando aqui no nosso canal, tá bom? Então, se você já é inscrito, compartilhe com alguém, comenta, né, e nos ajude no nosso canal, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula, adentrar nossos tópicos e subtópicos de maneira prática e objetiva. O assunto da lição diz assim: obreiro forte e aprovado. Texto áureo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A verdade prática diz: obreiro cristão se fortalece na graça, persevera no sofrimento e maneja bem a palavra da verdade. Vamos adentrar nossos tópicos e subtópicos de maneira prática e objetiva aqui na nossa lição. Primeiro tópico: fortifica-te. É uma ordem, não é, ou seja, não é o pedido, é uma ordem, fortifica-te. O primeiro subtópico fala forte na graça. Paulo diz assim a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A ordem é estar forte, estar fortalecido. O comentarista diz assim: o apóstolo inicia com um apelo paternal e carinhoso: filho meu. Essa expressão mostra que o ministério cristão deve ser vivido dentro de uma relação de discipulado e cuidado mútuo. A ordem indica um processo contínuo. A vida cristã, a vida com Deus, a nossa jornada cristã, a vida diária cristã, ela exige renovação constante, uma renovação diária, comunhão constante com Deus e perseverança. Então, todo dia eu tenho que buscar esse fortalecimento. A Bíblia mostra que homens fortes espiritualmente, eles precisam ser renovados. Efésios 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, assim como o corpo precisa de alimento, o espírito também precisa ser alimentado, né? Ele precisa ser alimentado. Por que ele precisa ser alimentado continuamente? Para não enfraquecer. Quem deixa de buscar fortalecimento hoje corre o risco de enfraquecer amanhã, porque vai enfraquecendo não é do dia para a noite, vai ficando sem força e daqui a pouco não tem mais como resistir na caminhada. Então, o comentarista ainda coloca aqui algo interessante. A graça aqui é muito mais do que o favor imerecido na salvação. Ela é o suprimento diário, a força interior, o poder do Espírito para servir com fidelidade. Então a graça ela é o suprimento diário. Precisamos nos alimentar diariamente. A força interior e o poder do Espírito para servir com fidelidade. A graça de Deus, ela nos levanta quando nós falhamos. Ela nos fortalece nas fraquezas. Ela nos ensina a viver com santidade. Ela nos mantém firme em meio à luta. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso ao dizer em 1 Coríntios 15:10: pela graça de Deus, sou o que sou. O apóstolo Paulo diz. Então, quem vive pela graça aprende a depender mais, aprende a depender menos de si e aprende a depender mais de Deus. Eu aprendo a confiar menos em mim e aprendo a confiar mais em Deus. Isso é viver pela graça. Amém? O segundo subtópico fala forte para ensinar outros. Paulo diz assim a Timóteo: e o que da minha parte
ouviste, o que da minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Diz assim o comentarista: a missão ministerial envolve responsabilidade e continuidade da verdade. Paulo mostra que aquilo que foi entregue a Timóteo, o evangelho puro, confirmado diante de testemunha, não deveria terminar nele, mas ser transmitido a homens fiéis e idôneos, que por sua vez ensinariam a outros. É um discipulado em cadeia, garantindo que a sã doutrina permanecesse viva em cada geração. O padrão bíblico para o ministério é a formação de discípulos sólidos, multiplicadores da palavra. Então, o padrão bíblico para o ministério é a formação de discípulo. Por quê? Porque a gente tem que formar discípulo. Eu sempre venho falando aqui que Jesus não mandou a gente formar dependentes espirituais. Ele mandou a gente formar discípulos. O verdadeiro sucesso ministerial não é apenas quantidade, visibilidade, números. O verdadeiro sucesso ministerial é a formação de discípulos firmes na fé. Esse é o verdadeiro sucesso. Discípulos firmes na fé, maduros espiritualmente e capazes de discipular outros. Então, o reino de Deus cresce quando discípulos fazem novos discípulos. Exemplo, Moisés formou Josué, Elias formou Eliseu e Paulo formou a Timóteo. Então, grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus entenderam que o legado espiritual é mais importante do que fama pessoal. Eu não posso querer perpetuar, querendo fama, querendo reconhecimento só para mim. Eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que compartilhar isso. A Bíblia diz lá em Juízes, depois que aquela geração foi sepultada, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Ou seja, esqueceram de passar adiante a palavra, esqueceram de falar da palavra. Então levantou uma geração que não conhecia o Senhor. A igreja, ela não sobrevive de personalidade, mas de sucessão fiel e piedosa. Então uma obra que é construída em torno de homens e não de princípios espirituais é um perigo. A obra que ela é baseada, ela cresce em torno de homens, muito perigoso. Porque quando essa personalidade cai ou sai de cena, essa obra vai enfraquecer, porque ela não está firmada, não está pautada em Cristo. Jesus não é o centro dessa obra. O centro da obra é humanos, são pessoas. 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então o fundamento da igreja não é pastores, o fundamento da igreja não é pregadores, o fundamento da igreja não é liderança. O fundamento da igreja é Cristo. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, que diz assim: forte no sofrimento. Paulo diz a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Diz o comentarista, sofrer faz parte da missão. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de aceitá-lo com coragem e fé quando ele surgir por causa da fidelidade ao Evangelho. Sofre comigo é um chamado à comunhão nas lutas, a parcerias nos momentos difíceis. Timóteo é convidado a uma postura madura diante do sofrimento. A figura do soldado transmite prontidão, disciplina, resistência e foco.
Então, assim, esse convite ao sofrimento aqui, que o comentarista coloca aqui, sofrer faz parte da missão, e não se trata de buscar sofrimento, porque tem gente que corre atrás do sofrimento, né? Ele provoca o sofrimento, aí depois provoca a luta, provoca tudo, depois vai dizer que eu estou sendo provado por Cristo. O inimigo está me tentando. Não, você procurou. Então, aqui Paulo coloca a figura do soldado como exemplo. E ele diz que a figura do soldado transmite prontidão, disciplina, resistência e foco. Por que prontidão? Porque o bom soldado ele sempre está preparado para obedecer à voz do seu comandante. Assim como a igreja, nós, principalmente quanto obreiros, temos que estar prontos para obedecer à voz de Deus, obedecer ao chamado, exercer o papel que nos foi confiado e trabalhar, né, para o Senhor, honrar o compromisso, honrar aquilo que Ele nos entregou. Então, na vida cristã, prontidão é estar disponível para servir, agir e cumprir a vontade de Deus. Isaías 6,8 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem que estar disposto. E eu sempre digo aqui que disposição é melhor que posição. Tem muita gente que quer a posição, mas não tem disposição. Quer o cargo, mas não quer os encargos. Quer autoridade, mas não quer responsabilidade. Então nenhum soldado vence dessa forma. Ele ainda coloca aqui disciplina. Por que disciplina? Porque nenhum soldado ele vai conseguir vencer uma guerra sem disciplina. A disciplina molda o caráter. 2 Timóteo 2,5 diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então o soldado ele tem que ter disciplina. A falta de disciplina enfraquece o crescimento espiritual. Ele daí coloca ainda aqui sobre a resistência. O bom soldado ele enfrenta batalhas e pressões sem desistir. Ele tem que ser resistente. E Tiago 4,7 diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você não resistir, como é que você vai vencer? E Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. O soldado ele tem que ser fiel até a morte. Resistência é permanecer firme nas provas. Permanecer firme. Então, não abandonar por qualquer coisa, qualquer vento. Então é continuar, mesmo cansado, suportar o sofrimento sem abandonar a fé. Então, quem resiste, amadurece. E ele ainda fala ainda aqui que o soldado ele tem que ter foco. Então, o soldado ele não pode distrair durante a batalha, senão ele vai ser alvejado. Então, quem perde o foco, ele perde a direção. E a igreja, ela tem uma direção, ela tem um alvo. E o inimigo, eu sempre estou falando isso aqui, antes dele destruir, ele vai distrair. É uma arma poderosa que o diabo tem usado. A distração. 2 Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. O soldado não pode estar embaraçado. Não, tem gente que se embaraça com cada coisa. Coisas supérfluas que não vai levar a lugar nenhum, fica se embaraçando. Vamos ao segundo tópico, que diz: participa dos sofrimentos. Participa dos sofrimentos. O primeiro subtópico: como bom soldado. Então a gente está falando aqui sobre o soldado, né? A gente dá continuidade aqui falando, que Paulo vai usar essa metáfora, né? Falando sobre o soldado. Da metade para o final ele diz assim, além disso, aliás, ele escreve a Timóteo, dizendo assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Da metade para o final diz assim: além disso, o soldado vive sob ordens. Ele não age por conveniência, mas por obediência ao seu comandante. No caso do crente, que arregimentou, é Cristo.
E a ele devemos lealdade acima de tudo. Sofrer como soldado de Cristo é uma honra e não um castigo. Irmãos, a vida, a jornada cristã, ela não pode ser um castigo, não pode ser um fardo. Servir a Deus não pode ser levado como um fardo, mas sim um privilégio. O sofrimento na caminhada cristã ela não pode ser entendido como um castigo. Um bom soldado de Cristo, ele entende que o sofrimento faz parte da missão. Esse negócio de apresentar apenas conforto é uma ideia do evangelho moderno. Tá? Nenhum soldado entra para a guerra esperando facilidade. Jesus nunca prometeu isso para a igreja. Ele disse: no mundo tereis aflição. Ele disse que a igreja seria perseguida. O evangelho moderno é que vem pregando essa mensagem de facilidade. Mas a igreja foi chamada para sofrer. E Romanos 5, 3 e versículo 4 diz que a tribulação produz perseverança. Os apóstolos, eles entendiam que sofrer por Jesus era um privilégio. Eles tinham esse entendimento. Atos 5, 41 diz: regozijando-se em terem sido achados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Era digno. E hoje as pessoas elas não querem sofrer por causa do evangelho. Então o sofrimento, ele revela o lado que estamos. Se o mundo nos odeia, estamos no caminho certo. Se o mundo está nos odiando, é porque nós estamos indo no caminho certo. Uma outra característica de um bom soldado é manter os olhos fixos na recompensa. Romanos 8 e 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Então o céu vale mais do que qualquer batalha aqui, qualquer luta. Se você está passando por luta, está enfrentando dificuldade na tua vida, lembre, o céu vale mais do que isso. Não desista da tua jornada, não desista desta caminhada. Prossiga para o alvo, que é o céu, que é Cristo. O segundo subtópico fala como bom atleta. Já falamos também em outra aula sobre isso. Da metade para o final, vai dizer assim, ó, como bom atleta. Paulo ensina que o mesmo se aplica à vida cristã. Ele vai dizer assim, ó, no mundo antigo os atletas competiam por coroas de lucros. No mundo antigo os atletas competiam por coroas de louros, mas só eram premiados se tivessem seguido todas as regras de competição. Paulo ensina que o mesmo se aplica à vida cristã. Não basta correr, é preciso correr em retidão. Isso aponta para a importância de viver e servir com ética, humildade e fidelidade à doutrina. Então, ética, humildade e fidelidade à doutrina. A ética cristã é viver de maneira correta e santa diante de Deus e diante das pessoas. Ser fiel, ser correto, tanto diante de Deus como diante das pessoas, com honestidade, não ser desonesto. A pessoa que tem ética cristã não é pessoa desonesta. Integridade, responsabilidade, respeito, tudo isso faz parte da ética cristã. Por isso que o nosso texto áureo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O cristão deve ser o exemplo dentro e fora da igreja. Ele não tem motivo para se envergonhar. As pessoas olham para ele e vê ele um testemunho exemplar. Então, a vida dele é um testemunho, a vida dele é uma pregação.
O comentarista coloca aqui, servir com humildade. Um bom soldado ele precisa entender que foi chamado para servir com humildade, reconhecer que tudo vem de Deus, né? Valorizar pessoas acima de posições, aceitar com correção e aprendizado. Um bom soldado ele se encaixa dentro desse perfil. Pessoas que não aceitam correção, pessoa que é desrespeitoso com as pessoas porque se acha que tem uma posição, ele não é um bom soldado, ele não é aprovado. Então Paulo ensina, o próprio apóstolo Paulo ele ensina a considerar os outros superior a nós mesmos. E também aqui fala sobre servir com fidelidade à doutrina, ou seja, permanecer firme na palavra sem negociar a verdade, sem negociar princípios. Quem serve com humildade, honra a Deus. Quem serve com fidelidade preserva o evangelho. Então, quer honrar a Deus? Sirva com humildade, sirva com fidelidade ao evangelho, tá bom? O terceiro subtópico fala sobre... O terceiro subtópico, como agricultor dedicado. Paulo escreve assim a Timóteo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor se dará compreensão em todas as coisas. Lembre-se que de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Diz assim o comentarista. Por fim, Paulo apresenta a figura do agricultor, alguém que trabalha duro, com paciência e esperança. O obreiro fiel, como lavrador, não vê resultados imediatos, mas persevera dia após dia, sabendo que a colheita virá. A recompensa não é para os que apenas começam bem, mas para os que continuam firmes, mesmo em meio à fadiga, frustração e à invisibilidade. Então, Paulo vai usar aqui o agricultor para nos dar um ensinamento maravilhoso. A recompensa não é apenas para quem começa bem, porque o segredo não é como começa, e sim como termina. Tem gente que começa bem na caminhada, mas vai se perdendo pelo meio do caminho e no final só tragédia. Então começar bem é importante, mas permanecer é essencial. Deus recompensa é os perseverantes, aquele que vai até o fim, é esses que Deus recompensa. Me diz a Bíblia, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que começar bem e terminar bem. Continuar semeando, mesmo sem aplausos. Então, mesmo que alguém não te aplauda, mesmo que alguém não reconheça, mas continue semeando. O cristão não deve trabalhar pelos aplausos da terra, mas pela aprovação do céu. Então, fica esse aprendizado aqui, nesta aula maravilhosa. Então, diz a Bíblia assim, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então não se preocupe, se ninguém está vendo, Deus está contemplando, né, os teus passos. Há trabalhos que ninguém vê, mas Deus vê. Os aplausos dos homens são passageiros, mas a recompensa de Deus é eterna. Então a gente precisa entender isso aí. Vamos ao terceiro subtópico que fala o obreiro aprovado.
primeiro subtópico é fiel a Jesus e a sua palavra. Paulo diz assim a Timóteo: fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O comentarista coloca aqui da metade para o final. Da metade para o final ele coloca assim: por outro lado, Paulo adverte sobre o perigo da apostasia. Quem nega Cristo será também negado por ele. Então, quem nega Jesus será negado por ele. Então, negar a Jesus é muito sério. A pessoa que nega Cristo conscientemente é muito sério. Então, mas não é apenas falar com palavras contra ele, mas também viver uma vida que o rejeita. Quem leva uma vida de qualquer jeito, uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus constantemente, é uma forma de negar a Cristo. Mateus 10:33 diz: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que está nos céus. Existem várias formas da pessoa negar a Jesus. A pessoa nega com palavra, por exemplo, como Pedro fez. Quando perguntaram para ele: tu és um deles, tu estava com ele. Ele vai dizer assim: mulher, eu não conheço. Negou a Cristo. Então muitos escondem sua fé por vergonha, por medo, por pressão, né? Dependendo da situação, eles vão lá e negam Cristo. Tem gente que nega com as atitudes. A Bíblia diz assim, confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras. Tem gente que com a boca ele fala que conhece a Deus, mas as suas obras dizem ao contrário. Então, seja quem vive na prática do pecado, a pessoa que vive na prática do pecado, sem arrependimento, essa pessoa também nega a Cristo. Às vezes está na igreja, está servindo, diz que serve a Deus, está dentro da igreja, mas se ela leva uma vida de pecado, sem arrependimento, essa pessoa também está negando a Cristo. Existem várias formas de negar ao Senhor. A Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus, principalmente os domésticos da fé, é pior que o infiel e o infiel e já negou a fé, já negou a Cristo. Então a ordem aqui é ser fiel até a morte. E Paulo vai dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que fala, maneja bem a palavra da verdade. E Paulo escreve assim para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que é o nosso texto áureo, né? Então, aqui na manejar a palavra da verdade, no contexto do ensino bíblico, significa dizer, ou significa interpretar, aplicar e ensinar a palavra com exatidão, sem distorcê-la para agradar a homens. Uma consideração aqui é que Deus não chamou a igreja para adaptar a verdade ao gosto das pessoas, mas para anunciar aquilo que ele estabeleceu. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. Então o evangelho ele não é para ser adaptado para agradar as pessoas. Ah, se eu não pregar assim, o povo vai embora. Se eu não pregar assim, a igreja esvazia. Jesus estava ensinando, pregando um sermão e as pessoas começaram a sair e os discípulos ficaram preocupados. Mestre, o sermão está duro demais, o povo vai embora. Jesus falou, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar.
Então a igreja não, o evangelho não é para ser distorcido, não é para ser adaptado, ensinado para agradar a gente, para agradar pessoas. Mas o evangelho é para transformação, para conversão, arrependimento de pecado. Então quem ensina a palavra precisa ter compromisso com a verdade. Muitos modificam a mensagem para ser aceitos, aplaudidos, ou até evitarem a rejeição, né? Evitarem cancelamento. Então eles modificam a mensagem. Dependendo de quem está na plenária, eles pregam de um jeito. Se for, às vezes, seu fulano que está lá na plenária da igreja, a mensagem é de um jeito. Se for irmãozinho humilde, cajadada, bate com pau de quina. Se for o seu fulano, aí já é aquela mensagem mais light, né? Mais agradável, autoajuda. Mas a igreja não foi chamada para isso. Então, às vezes eles distorcem, tem muitos que fazem isso, distorcem a palavra, ensinam errado, mesmo ensinando errado, mas para agradar alguém. 2 Timóteo 4,3 diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma outra consideração é que não basta só ensinar corretamente, é necessário aplicar no dia a dia. 1 Timóteo 4,2, Paulo diz assim, tornar-se padrão dos fiéis. Então a maior autoridade de um pregador, a maior autoridade de quem ensina é o testemunho. Tá? Testemunho é uma ferramenta poderosa, porque nós somos a única Bíblia que o mundo todo vai ler, que todo mundo vai ler. Eles vão ler a nossa vida. Então quem ama Deus não muda a Bíblia para satisfazer os homens, mas muda de vida para agradar a Deus. Então o convite aqui não é mudar a Bíblia, não é mudar a mensagem. O convite aqui é para mudar de vida. E diz aqui ainda, e isso nos leva ao terceiro subtópico, que fala assim, fugir das paixões da mocidade. Paulo diz assim, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então o convite aqui é fugir das paixões da mocidade. Na metade para o final, o comentarista coloca assim, fugir é seguir. Fugir e seguir são verbos de ação. Agir. Sabe? Não é ficar pensando se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou. Eu fujo ou eu pago para ver? E o que é fugir? É abandonar, afastar-se do pecado e das tentações. E de tudo que destrói a comunhão com Deus. Isso é fugir. Fugir é uma decisão sábia, uma decisão com sabedoria. Gênesis 39:12 diz que José fugiu da tentação lá no Egito. Ele fugiu, ele não pagou para ver. Eu sou super-herói, sou super-homem. Vou ficar aqui porque eu dou conta. Faça não, filho. Foge enquanto é tempo. O cristão deve fugir o cristão deve fugir das tentações. O cristão deve fugir das más companhias. O cristão deve fugir dos desejos carnais. O cristão deve fugir da aparência do mal. Das discussões inúteis. Irmão, que tem gente que diz que é cristão, que serve a Deus, mas é a vida toda discutindo política em grupo de WhatsApp. É a vida toda discutindo futebol. É a vida toda brigando por isso, brigando por aquilo, discussões inúteis que não vai levar a lugar nenhum. Eu preciso entender que fugir não é covardia espiritual, é proteção. Quando você foge, o forte é quem foge. Paz, eu vou me calar, porque essa discussão aqui não vai dar em nada. Vou só me prejudicar, tá tudo certo, você tem razão. É melhor ter paz do que ter razão. Então, quem quer vencer o pecado precisa aprender isso. A correr dele. Quem quer vencer o pecado precisa correr dele. O Paulo ainda orienta aqui a seguir. Mas seguir o quê? Paulo manda Timóteo seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Seguir
ela exige dedicação, disciplina e perseverança. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo. Então, quem não segue a santidade acaba voltando ao pecado. Tem muita gente recuando, tem muita gente voltando porque não está seguindo a santidade, está seguindo a fé. Então, a vida espiritual saudável possui dois lados: distanciar do pecado e aproximar de Deus. Quanto mais tu se distancia do pecado, mais tu se aproxima de Deus. Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais tu se distancia do pecado. Da mesma forma, é o oposto. Quanto mais tu se aproxima do pecado, mais tu se afasta de Deus. E tem um versículo que diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Já pensou? Então, seguir aqui é distanciar do pecado e aproximar de Deus. Não existe neutralidade no reino de Deus, irmãos. Eu vou ficar aqui no muro, não dá certo. Nem sim, nem não. Meio lá, meio cá. Não funciona. É aproximar de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, que possamos fugir do mal e correr firmes na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe cada professor, cada aluno. Que essa aula venha edificar a sua vida, venha trazer edificação para o teu ministério. Pai, eu te louvo, te agradeço por esta aula, pelas pessoas que me acompanham aqui no canal. O Senhor continua abençoando grandemente, fortalecendo, nos ensinando, Senhor, a levar uma vida de integridade, de compromisso, de fidelidade, a fugir, Senhor, das tentações, fugir da aparência do mal. Que possamos, ó Deus, a cada dia estar na Tua presença, buscando o Senhor com mais fidelidade. Amém. Deus abençoe você.